Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira hoje, né? Terça-feira para a glória de Deus. Vamos então hoje ao quinto dia, né? Hoje é o quinto dia da campanha, quinto dia de oração, 7 dias aí de oração por livramento e proteção da parte de Deus, para que Deus venha destruir, desbaratar tudo aquilo que está, rondando nossa casa, nosso trabalho, ministérios, família. Todo mal venha ser destruído, para que Deus venha nos livrar, de dias ruins, de ataques espirituais, consagrando o mês de agosto a Deus, todo o mês de agosto, todos os dias do mês de agosto, que é um mês conhecido, por todos aí. É claro que como cristãos, como aqueles que nós nos colocamos nas mãos de Deus e cremos que Ele está cuidando de cada momento, de cada minuto da nossa vida, nós cremos que Deus fará com que esse mês seja um mês abençoado para nós. Não teremos desgosto, Teremos alegria, teremos prosperidade, avanço, paz. Amém? É claro que a oração ela é importante. Então hoje, quinto dia de oração por livramento e proteção, clamando, pedindo a Deus que nos proteja e que Deus venha destruir todos os males. Amém, amados? Amém. Então, vamos hoje ler 2 salmos. Salmo 91, que é o nosso salmo velho de guerra, Salmos de livramento, de proteção, de contra-ataque espiritual. E o salmo número 7, tá? Vamos ler todo o salmo 7, Salmo aí também contra inveja, perseguição. Salmo também de contra-ataque espiritual, uma oração. Então abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo número 7, é esse salmo que nós vamos declarar hoje. Então, amados, vamos nos dedicar à oração, tá? Essa campanha, oração por proteção, por livramentos da parte de Deus, para que Deus também, através da oração, venha revelar o que está agindo em oculto, o que está escondido à nossa volta, aquilo que nós não estamos vendo, para Deus remover do caminho, travas, empecilhos, laços, inveja, perseguição, que tudo tem um cunho espiritual, E o bom da oração é que nós estamos orando, às vezes nós não estamos vendo nada, mas a oração vai desfazendo o mal. Amém? Assim eu creio. Assim acontece. Então vamos louvar, vamos cantar um louvor, depois nós vamos de oração, consagrando essa live ao Senhor e depois nós vamos de palavra. Hoje estou feliz, vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. As águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. As águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus.
renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós o exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvor abençoado que está aí no canal. Amém? Vamos orar então, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este dia, esta live, esse momento de oração, de palavra, Pai, clamando, Senhor Jesus, pelos livramentos, clamando para que o Senhor nos proteja, pela Tua proteção, pela Tua mão santa e poderosa, guardando, protegendo, livrando cada um dos Teus filhos que aqui está, Pai. Oramos também para que o Senhor abra portas, para que o Senhor prospere, para que o Senhor derrame saúde, para que o Senhor derrame amor, alegria neste mês de agosto, Pai. Que seja um mês conforme a Tua vontade, conforme o Senhor quer, mês de avanço, mês de sair do atraso, mês das portas abertas, um mês, Senhor, que o Senhor vai desfazer o laço, desfazer os embaraços, desfazer toda a confusão, quebrar maldições, quebrar todo o mal em nome de Jesus. Todo o mal seja aniquilado, destruído em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ler o Salmo número 7, né? Estamos fazendo esta campanha de oração, de jejum, né? Nos consagrando a Deus, orando para que tenhamos um mês abençoado, com a proteção e também, né, com os livramentos de Deus. Então vamos ler o Salmo número 7. Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, não me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie, aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o arco e aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento
e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Amém? Que lindo esse salmo, né? Davi escreveu salmos como ninguém, com uma unção poderosa de Deus, né? Ele está clamando, orando, pedindo ao Senhor, se escondendo no refúgio, né? Buscando refugiar-se em Deus e pedindo que Deus o salve de todos os que o perseguiam, né? Que Deus o salve dos leões, né? Leões aqui, Davi estava falando mesmo de pessoas, né? Pessoas más, pessoas perversas, pessoas que perseguiam Davi. Então Davi estava pedindo a Deus que protegesse ele desses leões, que livrasse ele do mal, para que esses leões não despedaçassem ele, sem que ninguém pudesse livrá-lo. Então Davi estava clamando por proteção de Deus, por livramento de Deus, né? Buscando refúgio naquele que pode nos livrar do mal. E ele diz: Senhor meu Deus, olha para mim, me analisa, me sonda minha mente, sonda o meu coração, vê se os meus procedimentos são corretos, vê se nas minhas mãos há injustiça. E se fiz um mal a algum amigo, ou se poupei sem motivo os meus adversários, que o Senhor persiga o meu inimigo até me alcançar. Que o meu inimigo, né? Davi está pedindo que o inimigo persiga ele até alcançar ele, se ele cometeu injustiça, se ele fez um mal para alguém. Então veja que Davi, ele está pedindo para Deus sondar ele, para Deus olhar para ele, se ele procedeu de alguma forma errada. Porque Davi passava por perseguições, por ódio. E ele não entendia, talvez não estivesse entendendo o porquê, mas ele estava entregando ali a sua oração e pedindo a Deus que Deus se levante contra a ira, que Deus se erga, né, contra o furor, contra o ódio, contra as investidas dos seus adversários. E Davi pedindo: desperta-te, meu Deus, ordena a justiça, reúne-se os povos ao teu redor, das alturas, reina sobre eles, exaltando Deus, dizendo que Deus reina sobre os povos, que Deus ordena a justiça. E é isso que Deus faz. Que porque é o Senhor que julga os povos. Julga-me, Senhor, diz Davi, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. E ele diz: Deus justo, que sonda as mentes, os corações, que dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Então, nosso Deus é assim mesmo, como Davi está dizendo. É Deus de justiça, é Deus justo, é Deus que dá segurança, é Deus que protege, é Deus que dá livramento, é Deus que põe fim à maldade, que põe para correr os inimigos. Então, Davi estava clamando ao Senhor. E Davi estava dizendo que o meu escudo está nas mãos de Deus, ou seja, Deus é o escudo. É Deus que salva o reto, é Deus que salva o justo. Porque Deus, ele é o justo juiz, é o que Davi está dizendo. Ele é um Deus que cada dia manifesta a sua justiça, o seu furor. E está dizendo no verso 12 que se o homem não se arrepender, Deus vai afiar a espada. E Deus envia anjos ainda com espada para armar o seu arco. Ele está dizendo: Deus vai armar o arco e vai apontar, vai preparar suas armas mortais e faz suas setas flamejantes. Então Davi está declarando, exaltando a Deus, falando da justiça de Deus, falando do movimento de Deus em seu favor, pedindo Deus julgar a sua vida, a sua justiça, pedindo para Deus analisar ele, né? E assim nós devemos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo para Deus avaliar em nós se há alguma conduta errada em nós, alinharmos o nosso caminho, os nossos passos, nossas decisões, a nossa conduta, pautada na palavra de Deus, pautada
na Bíblia, no princípio, não sejamos nós maus, né? Investimos contra a vida do outro com palavras, com inveja, com perseguição. E Davi sabia muito bem o que era isso. Davi começa a dizer que quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Então, por mais que a gente pense que a maldade está se dando bem, não tem como se dar bem, porque toda a maldade planejada, toda a perseguição planejada, toda a palavra lançada, todo o mal invocado, né, vai voltar, vai gerar sofrimento, vai dar à luz a desilusões, né? E segue ele dizendo que quem cava um buraco e aprofunda cairá nessa armadilha que fez, sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Aí ele está dizendo, eu darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Esses dias nós falamos sobre semeadura e colheita, né? Então, aqui Davi está falando, quem cava cova e aprofunda, vai cair nessas armadilhas. Então, todo aquele que prepara armadilhas, prepara laços, emboscadas, vai ser atingido pela sua própria maldade. É isso que Davi está falando. E ele está dizendo que ele dará graças ao Senhor pela justiça de Deus. Então, nosso Deus continua sendo um Deus justo. Não tem como Deus entregar uma justiça ao justo e entregar uma outra coisa àquele que é injusto, àquele que é mau, àquele que é perseguidor. Deus, ele é justo, ele fará justiça. Então, o que plantar, o mal que plantar, a maldade que fizer, a cova que abrir, o laço que fizer, isso cai sobre a cabeça daquele que está preparando, daquele que está fazendo, é o que Davi está dizendo. Então, meus amados, fica com esse salmo, fica com essa palavra, não se frustre, não se entristeça, se às vezes o que você está fazendo é o bem, mas está sobrevindo coisas que você não esperava. Até mesmo ódio, perseguições, porque o livramento vem da parte de Deus, o livramento é para o justo, é para aquele que anda na presença de Deus, para aquele que busca o refúgio, a fortaleza que é o nosso Deus, pois ele é o nosso escudo, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, e na presença de Deus nós estamos seguros. Amém? E Davi pede justiça, pede que Deus venha destruir. E é isso que Deus faz, Deus nos dá livramento, proteção e destrói todo o mal. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos depois orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos Deus dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar então.
Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento de oração, de palavra a Ti, ó Deus, clamando, Pai, pelo livramento, pela proteção, clamando, ó Deus, para que tudo aquilo que foi aberto, tudo aquilo que foi pedido, decretado, para que nós venhamos, Pai, a passar momentos de dificuldades, de ataques. Nós te pedimos, Pai, o livramento, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não é a nossa colheita, Pai. Pedimos e clamamos pela proteção divina durante todo este mês, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionando, que o Teu Espírito Santo venha nos alinhando, sondando nossa mente e o nosso coração, Pai, alinhando a Tua palavra, a Tua vontade, tirando do nosso coração tudo que é mal, que é perverso, em nome de Jesus. Mas, Pai, destrói todo o mal, em nome de Jesus nós te pedimos, repreende a fúria do inimigo contra esta vida, e nós te pedimos, esconde nossos filhos, esconde nossa casa, nossa família, as nossas finanças, protege os nossos ministérios, protege tudo aquilo que o Senhor já colocou sobre as nossas mãos, sobre o nosso cuidado, Pai, e que toda a fúria do maligno seja repreendida, que toda a maldade venha cair por terra, que todo laço, todo o embaraço seja desfeito, tudo aquilo que está travado, atrasado, tudo aquilo que foi colocado em armadilha, em oração contrária, em praga, em maldições lançadas, toda a seta de doenças, de enfermidades, setas de palavras contra o casamento, contra as finanças, contra os relacionamentos, todo o mal seja destruído agora, Pai. Nós colocamos tudo que é nosso em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, que o Senhor venha nos dar a vitória sobre o mal, vitória, Senhor, sobre toda atitude de maldade, sobre as intenções malignas, todo aquele que se aproxima, Pai, para fazer a obra do diabo, para fazer a vontade do inimigo, para matar, roubar, destruir, todo aquele que vem a ser pedra de tropeço, todo o mal que está cercando esta casa, esta família, esse ministério, seja destruído agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que está sobre a autoridade de Deus, sobre o poder de Deus, sendo guardado, sendo protegido em nome de Jesus. Protege, Pai amado, este homem, esta mulher, não deixa cair em laço, não deixa se conectar com pessoas que veio para roubar, para matar e destruir, nem no seu ministério, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Não deixe os teus filhos, Pai, enganados e confundidos. Remove do caminho todo o mal que está escondido, todo o mal que está oculto, todo o mal que está agindo nas caladas. Em nome de Jesus, que seja destruída a obra de inveja, a obra de maldade, a obra de macumba, de feitiçaria, toda oração contrária, todo o mal seja destruído e aniquilado agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, não permita que os teus filhos venham a tropeçar, venham a cair. Faz justiça àqueles que estão se sentindo injustiçados. Faz, Senhor, o mal cair por terra. Faz o mal, Senhor, ser destruído, aniquilado, em nome de Jesus. Porque é em Ti, Pai, que nós encontramos forças, proteção e livramento, em nome de Jesus Cristo. E que haja prosperidade, que haja paz, que haja avanço, que haja destravar, que as portas estejam abertas de emprego, de oportunidades, de crescimento, de avanço, em nome de Jesus. Revela, Deus, o oculto, o escondido. Não deixa ninguém enganado e nem confundido com obras das trevas. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso mês, abençoa todos os dias desse mês de agosto e afasta as más notícias. Afasta em nome de Jesus ataques espirituais. Repreende a fúria do inimigo contra esta vida, contra esta casa, contra este jovem, contra esta senhora, em nome de Jesus. Derrama muita saúde, Pai, tocando agora com o poder de Deus no corpo, na mente, no coração dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo.
trazendo a alegria do teu Espírito Santo, a alegria de estar na tua presença, debaixo da proteção e da mão santa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, que nós possamos entender, né? Tudo é uma semeadura, tudo é uma plantação, e que nós possamos plantar o bem, né? Para que aquilo que nós fizemos de errado, de mal, né? Para que a gente não venha colher aí desilusões, né? Desgosto. Plante o bem, colhe o bem, faça o bem, né? Sem olhar a quem, que nem dizem, né? Para que a gente venha aí acolher o bem também, amém? Que nosso coração esteja voltado para a palavra de Deus, porque não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e nós voltamos amanhã.